deu para gerar algumas dúvidas, já deu para ver alguma coisa sobre números, mas nós não calculamos nada ainda. Nós vamos entrar agora numa parte, dando continuidade ainda em unidade de medida e no sistema métrico decimal, porque o sistema internacional é o complemento do sistema métrico, mas nós vamos olhar ele de outro jeito, depois parte a parte, um pouquinho mais a fundo. Agora o foco é o sistema métrico decimal. Quando a gente fala em sistema métrico decimal, por ter esse decimal ali na jogada, nós estamos falando de base de 10. E quando eu falo de base de 10, nós lembramos de que muitos têm medo, é a notação científica. Enfim, o que é essa tal de notação científica? É os números que tem ali uma base de 10. Lembram dela? Aquela notaçãozinha científica? Da onde que vem isso? Essa notação científica está muito ligada com o sistema métrico decimal. E o sistema métrico decimal, ele tem essa tabelinha aqui que tu pode copiar. Quando eu falo em giga, por exemplo, ou em tera, o que eu estou falando em tera? Eu estou falando aqui, ó, em 10 na 12. Essa aqui, ó, é a minha potência de base 10. Certo? E qual que é a potência que eu tenho ali? Quando eu falo de 1 tera, eu posso dizer que esse 1 tera é igual a 1, e olha só como é difícil, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aí tu imagina eu tentar fazer uma adição de 1 tera mais 12 tera. É muito zero na jogada, não dá certo, vai dar confusão. O que foi que eles inventaram então aqui, ó? O pessoal criou aqui essa notação de base de 10, essa notação científica. Para me eliminar aquele monte de zero, eu boto aqui no lugar, eu vou colocar aqui, ó, 10 na 12. Por quê? Porque tem 12 zeros. Então, 1 tera é igual a 10 na 12. Certo? É igual a 1 vezes 10 na 12, né? Vamos fazer direitinho aqui, ó. 1 tera vai ser igual a 1 vezes 10 na 12. O que é o meu 10 na 12? Deixa eu fazer diferente, ó. Vamos marcar o nosso tera coloridinho. Agora sim. Então aqui, ó, 1 tera igual a 1 vezes 10 a 12. Agora fez mais sentido, né? Fechou? Então aí que entra a notação científica, por isso que é base de 10. Porque fica mais fácil eu fazer operações com números de ordem tão grande como esse. Então eu acabo usando a notação científica, acabo usando as potências de 10, certo? Então quando eu tenho que decorar tudo isso, prof? Sim, vai ter que saber tudo isso daqui pelo menos, tá bom? Na física, nós vamos usar muito o que tem aqui, tá? Ah, tem que decorar aqui o tera, o giga, o nano, o pico. E sim, ao longo dos 3 anos do ensino médio, nós vamos anexando algumas dessas mais, outras dessas nem tanto. Tá? Nesse primeiro momento, o que vocês têm que ter em mente? Essas daqui. Ó. Esse aqui vocês têm que saber. Principalmente quem? Que nós mais vamos utilizar. Quilo, centímetro, milímetro, quando eu falo em comprimento, por exemplo. Isso aqui vai usar bastante, tá? Mas lá na química, vocês vão usar muito ali o micro, vocês vão usar muito ali o nano em algumas situações, tá? Então, cada disciplina vai usar mais algumas potências. Eu vou cobrar isso aqui em prova? Vou. Toda essa tabelinha aqui? Não. Essa aqui sim. Então, isso aqui você tem que saber. Essa tabelinha aqui do sistema métrico decimal, vocês têm que saber. Toda ela, certo? Principalmente esses que eu acabei de marcar aqui. Ó. Esses daqui não tem como escapar. Esses são os principais. Tá? Então, quando eu estou falando em quilo, eu estou falando de uma base de 10 de quanto? De 10 na 3. Por que 10 na 3? Porque eu tenho aqui 3 zeros. Quando eu estou falando uma base de aqui o hecto, estou falando de quantos zeros tem aqui mesmo? 2, né? Então, quantos serão aqui? 10 na 2. Quantos zeros tem aqui?
É o 10, né? É 1. Vai ser quem? Olha a tabelinha ali, ó. 10 na 1. Tá vendo? Esse cara aqui, ó. Aqui que começa a confusão às vezes, pessoal, né? Aqui, ó. Eu tô com 10 na... Quantos zeros tem? Tem 1. Ah, então também é 10 na 1? Sim, também é 10 na 1. Só que aqui, ó, a minha vírgula, esse aqui, ó, tu concorda que tem um vírgula zero aqui? Mas não aparece porque não precisa, né? Isso, não precisa. Aqui é a mesma coisa, ó. 10,0. Não aparece porque não precisa, certo? Aqui, eu posso botar um zero aqui? Não, aí não dá. Aí vai ficar 0,1. Não, isso não faz sentido, não é? Não. Assim faz sentido. 0,1. Então, como ele tem um zero para o lado de cá, aqui vai ser um número negativo. Certo? Então, quando o meu zero está para o outro lado, não está mais do lado de cá, está para o lado de lá, então aqui vai ser um negativo. Tá? Então, esses números aqui, todos eles têm 1,0 aqui do lado, mas eu não apareço porque não é necessário. Assim como todos eles têm um positivo aqui na frente, mas não aparece porque não é necessário. Porque eu já entendo que se o número está ali e não está aparecendo negativo, então ele é positivo. Eu já entendo que se o número está ali e não aparece 1,0, não está aparecendo porque não precisa, porque ele já é redondinho, digamos assim, né? Então esse aqui ele tem um zero, aqui também vai ter 1. Só que como ele está para o outro lado, a minha vírgula, meu zero, então aqui vai ser menos 1. E a mesma, pegou essa manha aí? Aqui vai ser a mesma coisa, ó. Então aqui vai ser base de 10. Mas como tem 2 zero, é 2, só que é 2 negativo. Aqui tem quantos zeros? 3. Então vai ser base de 10 menos 3. Beleza? Então é assim que tu consegue representar esses multiplicadores em base de 10. O que tu tem que te ligar? É nessa sequência aqui, ó. K, H, TH, T, C e M. Tá bom? Então aqui esses nossos símbolos, né, esses prefixos, têm seus multiplicadores e seus multiplicadores eles têm aquela base de 10, certo? Beleza? Até aqui fechou? Fez sentido para ti? Bom, eu vou te mostrar aqui agora, ó, uma outra tabelinha que eu quero que tu copie, tá? É muito importante tu copiar isso daqui, ó, porque dentro do sistema internacional nós vamos ter as unidades de medidas, né? E essas unidades de medidas, elas podem ser várias, né? Ó, quando eu falo em unidade de medida, eu estou falando, tem aqui o sistema internacional, certo? Que é esse daqui. O sistema internacional é uma coisa, nós vamos tratar depois em outra área específica só sobre ele. São as unidades de medida que é padrão utilizar essas unidades em qualquer lugar do mundo. Beleza. Ah, elas usam como referência não mais as coisas antigas, né? Parte do corpo, ou coisas físicas, como é que eu posso dizer? Coisas físicas concretas. Ela usa um conceito concreto, mas é algo que é um fenômeno físico que não muda, que é instável, certo? Então nós temos o SI, que é uma situação, e temos o sistema métrico, que é outra situação. Os dois estão muito interligados, tá? Quando eu for falar, por exemplo, aqui, ó, o sistema internacional em metro, o metro está aqui dentro. Ó, eu tenho o quilo, eu tenho hectômetro, decâmetro, decímetro, centímetro, milímetro está aqui dentro. Quando eu for falar no sistema métrico decimal em massa, ele também está aqui dentro. Ó. Eu tenho quilo, miliquilo, né? Miligrama, grama, está tudo um dentro do outro. Nós vamos ver um a um, passo a passo. Então o que tem que entender aqui agora? Que o sistema internacional, ele é as unidades de medidas que foram padronizadas para todo mundo usar a mesma linguagem. O que é o sistema métrico decimal? São potências de 10, são os múltiplos e submúltiplos do sistema métrico decimal, que facilita a escrever os números. Porque eu escrever 1 tera, que vai 12 zeros, é complicadíssimo eu fazer operações com muitos zeros. Então eu elimino aquele monte de zero e coloco um 12 no lugar, um 10 na 12. Isso facilita as operações matemáticas. É para isso que serve a nossa notação científica, que nós também vamos ter depois uma aulinha específica sobre isso. Sobre notação científica. Científica. O que é a notação científica? São operações matemáticas
com números, né, ou equações de base de 10. Ou seja, tu vai ter ali fazer algumas operações, por exemplo assim, ó, 10 na 12 mais 10 na 5. 10 na 4 menos 10 na 6. Ou 10 na 1 dividido por 10 na menos 1. Sim, vai ter fração também. Aí parece que dá um desespero, né? Calma, nós vamos ver uma por uma, passo a passo. Mas quando eu falo em operações de notações científicas, né, de notação científica, eu estou falando de quê? Eu estou falando de adição, subtração, divisão, multiplicação e também de fração, tá bom? Mas para olhar isso aqui, parece um expoente, é um expoente, né? Então tem as regrinhas para tu fazer as operações com eles. Nós vamos ver um por um, tá? Então não se preocupe com isso agora. Eu quero que tu entenda que existe o sistema internacional, que é uma situação, que é o padrão de algumas grandezas que utilizam em todo mundo, e tem aqui o sistema métrico decimal, que é uma forma de representar esses números de forma mais simples de operar eles, eliminando aquele monte de zero. Usa daí a base de 10, usa daí a notação científica. Essas aqui são as que nós utilizamos, tá? E que você tem que entender, decorar e saber são essas daqui, tá? Essas principais aqui, essas 7 prefixos, símbolos e multiplicadores e suas respectivas bases de 10, né? Suas respectivas notações, tá?